Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um dia aqui. Mais um vídeo. Nossa, já tô ficando doida já, meu Deus. Tá. No último vídeo de leituras do mês, da semana, dos meses, né? Porque acumulou tudo. Eu mostrei pra vocês que eu tinha lido esse livro aqui, A Princesinha. Foi o último livro que eu li inteiro, né? Que eu consegui terminar esse ano, né? Porque eu tenho milhares de livros em andamento. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu tenho uns 10 livros em andamento, fora as coleções de mangá que eu tô lendo agora, enfim. Esse livro, A Princesinha, eu já tinha visto o filme quando eu era criança, mas eu nunca revi o filme, então eu não me lembrava de muita coisa. Eu lembro que era a história de uma menininha que ia pra uma escola e ela era maltratada pela dona da escola, né, pela diretora da escola, e era isso, né, só que aconteciam umas coisas lá, fantasiosas com ela, e eu falava, gente, o que é isso que tá acontecendo, né? Aí tudo bem. Eu li recentemente O Jardim Secreto também, que eu até fiz review no canal. E quando eu fui na feira do livro que teve da Unesp, eu vi esse livro lá, A Princesinha, né? Tinha saído uma edição nova, né? Que é da Martin Claret, essa edição nova. Que é uma edição bem basiquinha mesmo e tal. Só que eu achei uma fofura, muito bonitinha. E eu queria ter na coleção, né? Então eu falei assim, eu vou pegar. Eu achei muito fofa essa capa. Essa capa aqui é a Princesinha, no caso, né? E que é a Sarah. E aqui simbolizando o sótão dela, né? Então aqui é onde ela fica, a maior parte da história ela fica morando nesse sótão. Então, basicamente, a história da Princesinha, como é que ela começa? Tem essa mocinha, né, que é a Sarah, né? A Sarah, começa com a Sarah com uns 5 anos, bem pequenininha, uns 4, 5 anos, né? Eu não me recordo muito bem, mas é mais ou menos essa idade, uns 4, 5 anos, 6 anos. Acho que uns 6, 7, entre essa faixa, 5 a 7 anos. E ela é uma menina muito rica, né? Ela vem da Índia. O pai dela meio que ele é um soldado, né? E ele veio da Índia, basicamente. Por quê? Porque a mãe da Sarah, ela era francesa. A mãe da Sarah era francesa. E aí é que tá. Quando o pai dela, ele não é bem indiano, né, totalmente. Ele era, acho que britânico, inglês, alguma coisa assim, e foi morar na Índia, e lá ele se casou com a mãe da Sarah. Aí a Sarah nasceu e cresceu na Índia até os 5, 6... Até a idade que começa a história, com 5, 6, 7 anos. E aí, eles eram muito ricos, né? A mãe da Sarah acabou morrendo, e o pai se apegou muito a ela, né? Tanto que ele chama ela de patroinha e tal. E a Sarah, ela é uma menina meio que diferente. Apesar de ela ser muito rica, ela não desdenha as pessoas. Ela é uma menina muito gentil, assim, sabe? Ela realmente se porta como uma princesa, assim, de contos de fada e tal. E o pai dela, ele vive sendo surpreendido porque ela tem umas falas muito inteligentes. Ela é muito inteligente, ela gosta de ler, ela ama ler, ela sabe outros idiomas, ela sabe o inglês, ela sabe o francês também, além do indiano, né? Que ela não fala muito bem o indiano, mas ela sabe falar algumas palavras e tal, algumas frases. Então ela é muito inteligente pra idade dela, né? E ele faz tudo por ela, ele mima ela, ele compra tudo que ela quer, sabe? Ela é uma menina que, mesmo ela sendo mimada pelo pai, ela não é aquela menina que é chata, que quando a menina é mimada, ela vira uma menina mais arrogante e tal. Ela não é assim. A Sarinha é uma pessoa diferenciada. E outra parte interessante da Sarah é que ela tem uma imaginação muito fértil. Ela gosta de criar histórias, ela gosta de contar histórias. Então ela tem um mundo de imaginação. Então ela pode ver qualquer coisa e criar uma história sobre qualquer coisa. É muito interessante que, na medida que a gente vai ver no livro, à medida que ela vai tendo um monte de dificuldades, ela vai fugindo para esse mundo que ela inventou. Então ela vai contando histórias para as pessoas e a partir daí é isso que dá força para ela seguir em frente, né? Então, um dia o pai dela, né, eles se mudam lá pra Inglaterra, né, ele leva ela lá pra Inglaterra pra quê? Ele queria que ela tivesse uma educação mais refinada, e na Índia não seria possível isso, né, porque eles falam que lá na Índia o clima é muito difícil para as crianças sobreviverem, aprenderem, né, porque lá é muito... Olha que linda essa cena aqui. Enfim, é um clima muito árido lá, muito difícil, né, para as crianças crescerem. Então ele vai seguindo a recomendação da mulher dele antes de morrer, que falou que ela queria que ela tivesse uma educação melhor lá em Londres. Então ele vai lá, né, leva ela pra lá. Quando ela chega na cidade, meio que faz um alvoroço, porque ela chega com as melhores roupas, o pai mima ela demais, ele compra tudo caro, vestidos caros, vestidos de seda, e é um negócio assim impressionante. Então ele vai pra uma instituição, né, olha só, isso aí, gente, é o avião passando.
E aí ele vai pra instituição da senhorita Michin, né? Que é uma escola renomada e tal, pra jovem damas lá, que ela ia aprender a se portar como uma lady, né, e tal. Aqui tem um mapinha da escola, esse seria o mapinha da escola, né? A sala de aula, o jardim, o quarto, o sótão, enfim. Então ela chega lá e quando ela chega, ela acaba virando a aluna de honra, né? Que a senhorita Michin gostava de apresentar ela pra todo mundo e tal, porque ela era a mais rica, né, também, a mais bem educada, e a senhorita Michin gosta de paparicar as meninas mais ricas, né? Aquela história, puxar saco, né, pra ganhar dinheiro e essas coisas assim. Tudo bem, o pai dela coloca ela nessa escola. A Sarah, a princípio, quando ela vê a senhorita Michin, ela já não gosta da senhorita Michin, ela fala que ela é estranha, que ela é sem graça, igual os móveis da casa. Ela já chega e fala, essa casa aqui tem uns móveis muito estranhos, muito sem graça, muito descoloridos, e a senhorita Michin é exatamente isso, né? Então, quando ela chega e vê a senhorita Michin, ela chega e fala assim, não, a Sarah parece ser a criança mais inteligente da história, mais linda, tá, não sei o quê. E a Sarah fica, ué, por que ela tá me elogiando sendo que ela nem me conhece? Então, pra vocês verem o naipe da Sarah, com 5 anos, ela já sabe quando a pessoa tá fingindo, né? E tanto que ela percebe que a senhorita Michin falava isso pra todas as outras alunas quando elas eram matriculadas lá. Então, é aquele tipo de pessoa, né? Puxar saquismo, todo mundo é fonte de dinheiro pra ela. E aí tá. Aí o pai dela, né, antes de ir embora, ele faz um monte de compras pra ela. Compra todo tipo de roupa, todo tipo de vestido, todo tipo de coisa. E aí ele fala assim, Sarah, você quer boneca e tal? E ela fala assim, olha pai, eu quero uma boneca que seja especial, porque ela vai ser minha amiga enquanto o senhor não estiver aqui. E aí eles vão pra uma loja e vão procurando diversas vezes durante diversas lojas, né, durante o passeio, até que finalmente ela encontra uma boneca que agrade ela, e ela chama essa boneca de Emily, e ela fala pro pai dela, que a Emily estava lá o tempo todo esperando ela encontrá-la. E ela já vê a Emily como se fosse uma pessoa viva, né? Uma pessoa de verdade. E o pai acha graça disso e dá a Emily pra ela. E eles vão e compram um monte de roupa cara pra Emily, que é uma boneca. E a galera não entendia por quê, né? Mas tudo bem. Nessa época aqui, tem acho que um prefácio, eu não sei se é um prefácio. Ó, aqui tem um prefácio aqui, que eu achei interessante, que eles falam que nessa época as crianças eram muito meio que maltratadas pelos adultos. Elas não eram vistas como crianças, elas eram vistas como mini adultos, porque a história se passa em 1800 e alguma coisa. E nessa época as crianças eram vistas, como eu disse, como mini adultos, então elas não tinham oportunidades para brincar igual hoje em dia, elas não tinham oportunidades para fantasiar. E a autora, ela pega muito isso nos livros, né? Tanto nesse quanto no Jardim Secreto, ela vive falando do aspecto de ser uma criança, que a criança não deveria ter responsabilidades igual de adulto. A criança tem que viver a infância dela. E é estranho, é estranho naquela época, né? Porque naquela época todo mundo achava que, se você for olhar, tinha muito trabalho infantil. Até hoje, há pouco tempo, era legalizado, né? Então, assim, é um negócio interessante que ela já traz esse tema aqui numa forma bem lúdica, sabe? Porque o pai da Sarah, ele vai totalmente ao contrário. Ele não impõe as vontades dele na Sarah, ao contrário, ele pega as vontades da Sarah pra ele, e aí ele vai e faz o que ela quer, né? Uma coisa assim que era meio que impensável na época, de acordo com o prefácio aqui escrito, né? Então tudo bem. Por isso que as pessoas viam de um jeito tão estranho o fato do pai comprar um monte de roupa pra menina, comprar boneca, comprar as coisas, sendo que naquela época não era tão comum assim um pai tratar a filha com tanto como é que eu posso dizer? Cuidado, né? Com todo carinho, né? Porque antes eles jogavam basicamente toda as suas vontades. Por exemplo, quero ser médico, não consegui ser médico, meu filho vai ser. Então eles jogavam tudo nas costas da criança. A criança tinha que estudar pra ser médico, a criança tinha que se portar bem, a criança tinha que ser isso, a criança tinha que ser aquilo, entendeu? Então é um negócio bem interessante isso, que o pai da Sarah, ele meio que vai contra essa corrente, né? Ele vai contra o fluxo. Enfim, depois que ele comprou a boneca pra ela, ele tem que se despedir porque ele tem que voltar pra Índia, né? Então eles se despedem, é uma cena bem triste, eu fiquei chateada quando ele vai embora na carruagem dele e tal, mas tudo bem. Aí a Sarah fica lá com a Emily. Então, a partir daí começam as aulas da Sarah pra ela se tornar uma dama, e aí ela é realmente um prodígio, ela é muito inteligente, pega matéria fácil, e a senhorita Michin ama ostentar a Sarah pra lá e pra cá. Nessa, as outras alunas da escola ou admiram a Sarah ou odeiam ela. A pessoa que mais não vai com a cara da Sarah é a Lavínia. A Lavínia realmente tem uma treta com a Sarah porque a Lavínia tem um orgulho ferido, né? Porque a Lavínia é mais velha do que a Sarah, dá a entender isso, e ela era meio que a aluna, assim, mais aquela popularzinha, sabe, tal, era a Lavínia. Quando a Sarah chega, ela meio que rouba esse posto da Lavínia e ela fica cheia de ciúme, de inveja da Sarah. E é engraçado que a Lavínia, ela conseguia impor o respeito das pessoas, ela conseguiu o respeito das pessoas impondo, né? Ela era arrogante, ela fazia as pessoas, as crianças, né, no caso as menininhas lá da instituição,
terem respeito por ela pelo medo. Já a Sarah não, ela conseguiu o respeito das pessoas por ela ser ao contrário, por ela ser uma boa pessoa. Então todas as crianças meio que amavam ela, principalmente as criancinhas menores de 4 anos, né, e tal. Então isso enfurecia muito a Lavínia, porque a Sarah conseguia a admiração das pessoas indo na contramão dela. Ela não precisava impor nada, as pessoas iam até ela por gostarem dela, pela índole dela, pelo jeitinho dela. E isso deixava a Lavínia furiosa, né. Tudo bem. Então a senhorita Michin colocava ela na primeira cadeira e deixava ela lá sempre que elas iam sair, né, que as garotas iam sair, né, em alguma excursão. A Sarah era a primeira a ficar na frente lá, gostava de exibir a Sarah. Até que um dia a senhorita Michin foi ensinar francês pra Sarah e colocou o livro de francês na frente da Sarah pra ela aprender. Só que é o seguinte, a senhorita Michin não sabe francês muito bem, né? Apesar dela ser da elite e tal, uma educadora, ela nunca conseguiu dominar o francês muito bem. Então ela tinha essa pontinha de fracasso, né, na vida dela, né? E tal. E a Sarah era o contrário, a Sarah sabia o idioma. Só que ela tava com vergonha de falar pra senhorita Michin que ela já sabia tudo que tava no livro, porque o livro era aquela história: diga papai em francês, diga mamãe em francês, e ela já sabia falar fluente. Então pra ela não fazia sentido. E aí ela tentou falar com a senhorita Michin, mas ela não conseguiu, né? Ela ficou com vergonha, porque a senhorita Michin nem se passava pela cabeça dela que a criança sabia falar francês, né? Era uma criança, né? Então aí que eles também é outro aspecto que eles desdenham da inteligência da criança. A criança não é inteligente, a criança é só um ser lá mini burro, entendeu? A gente que educa ele. E é um negócio que a autora meio que critica também da época. E aí, beleza. Passou. A professora, né, a senhorita Michin, ela entendeu que a Sarah não era boa em francês, que ela não sabia francês. Mas não era isso, é que ela estava constrangida. Então, ela foi e chamou um tutor especial de francês pra Sarah, né, durante a aula. Esse tutor ia ficar do lado da Sarah ensinando francês. E aí é que tá, quando ele começou a falar com a Sarah em francês, ela respondia também em francês e fluentemente. E ele acabou ficando encantado com ela, com os modos dela, com o jeito dela. E ele falou pra senhorita Michin que aquela criança, ela era especial, que ela sabia falar francês melhor do que todo mundo, e ele não entendia por que ele foi chamado justamente pra ela. E aí ele falou que, e eu acho que ele deu até uma insinuação de que a menina falava francês melhor do que a senhorita Michin. E aí que tá, a senhorita Michin ficou rubra de vergonha, e ela, a partir daí ela começou meio que não gostar da Sarah mais, né? A Sarah, ela aturava a Sarah. A partir daí o ego dela foi ferido pela Sarinha, e aí ela começou meio que a ficar de cara fechada com a Sarah, né? Mas tudo bem. E aí, beleza. Aí uma das alunas começou a ver a Sarah como meio que um super-herói. E essa aluna era Emengard, eu não sei o nome dela. É meio confuso o nome dela, é meio difícil de falar. Mas é a Emengard. E a Emengard, que ela vai aparecer aqui nessa imagem aqui. Cadê a ilustração? Tem uma ilustração aqui. Essa aqui é a Emengard. A Emengard, ela é considerada uma menina burra. Ela não consegue aprender as coisas, ela não gosta de ler, ela tem muita dificuldade de aprendizado, a Emengard. E aí, quando ela vê a Sarah, ela começa a sentir admiração. E aí ela chega pra Sarah, com toda a timidez dela, porque ela é tímida, e ela pergunta se a Sarah quer ser a melhor amiga dela. E aí, nisso, porque ela é zoada pela Lavínia e por todas as outras. E a Sarah vai e fala assim: tudo bem, vamos ser amigas. Então ela vai e acaba fazendo amizade com a Emengard. Tudo bem. Aí vai mostrando, no começo do livro, as amizades da Sarah. Então, ela faz amizade com a Emengard, que é a primeira. Depois, ela faz amizade com a Lotte, que é uma menininha de 4 anos, que ela é mais nova do que a Sarinha. Então, ela vai e ela acaba fazendo amizade com a Lotte porque a Lotte chega e ela é uma criança chorona. Ela é uma criança que só chora e tal, se esperneia e faz birra o tempo todo. E aí, o que aconteceu? A Sarah, ao ver ela fazendo birra, por quê? Por que a Lotte faz birra? Porque ela não tem mãe. Porque ela é tipo uma filha indesejada, entendeu? Porque a mãe dela morreu, acho que durante um parto, e o pai dela, que era um cara muito jovem, não sabia o que fazer com ela. E ele jogou ela ali na escola pra não ter que ficar com ela. Então ela é uma criança muito magoada por isso, né? Porque ela foi rejeitada e a mãe morreu. Então ela acaba usando isso como arma pra fazer pirraça. Então quando as coisas não estão do jeito dela, quando ela quer muito alguma coisa, esse tipo de situação, ela acaba fazendo pirraça, chorando, gritando: eu não tenho mãe, e começa a fazer aqueles escândalos tipo de criança. Então, num desses acessos de ira, a Sarah chegou e viu aquilo e foi tentar acalmar ela. E aí ela foi, sentou do lado da menina e ela não falou nada. E a menina ficava lá se esmurrando, não sei o que. E ela não falava nada, a Sarah, né? Até que a menina falou assim: eu não tenho mãe. Aí a Sarah: que engraçado, eu também não tenho. E aí, a partir daí, a Lotte começou a prestar atenção na Sarah. E a Sarah começou a contar histórias pra ela. Lembra que ela tinha uma imaginação muito fértil? Então, a partir daí, a Sarah começa a contar essas histórias pra Lotte. E a Lotte fica encantada com as histórias, e ela pergunta pra Sarah se ela não poderia ser a mãe dela. E a Sarah fala que sim. Então a Sarah basicamente virou a mãe adotiva da Lotte. A partir daí, ela começa a cuidar da Lotte sempre que a Lotte tem um acesso de raiva e tal, a Sarah sabe lidar com ele. E a última pessoa que a Sarah fica bastante próxima é a Becky.
né? Aqui nós temos a Beck. Essa é a Beck. A Beck, diferente das outras, não é estudante. A Beck é uma menina pobre que trabalha lá. Ela é serviçal. Então, a Beck, em troca de um abrigo, né, e de comida, ela trabalha o dia inteiro. Então, é ela que limpa os quartos das meninas, ela que ajuda a cozinheira, ela que pega a lenha, ela que faz tudo. A Beck faz tudo. Então, a Beck é uma criança raquítica, magra, suja, tá sempre de maltrapilho, tá sempre com fome, porque a assistente de cozinha não dá comida pra ela, a cozinheira, né, não dá comida pra ela. Enfim. E é uma situação bem triste da Beck. Só que assim, a Sarah, o que acontece? A Sarah, ela começa a contar um monte de histórias. Pera um pouquinho. Deixa eu sentar, que eu não tô aguentando com minhas costas aqui. A Sarah, ela começa a prestar atenção nessa menina. Só que ela tá sempre correndo pra lá e pra cá, Beck, porque ela tá sempre cheia de afazeres. E ela não é autorizada a ficar junto com as estudantes, com as alunas, né? Por causa da diferença de classe social. Um dia, a Sarah tava contando uma história pra toda a turma, né? Incluindo a Lavínia e tal. Tava todo mundo lá ouvindo a história da Sarah. Porque já era meio que uma das reuniões da princesa Sarah, que eles chamavam ela de princesa já. E aí, nisso, a Beck foi lá colocar lenha, né? A lenha... Oh, meu Deus, esqueci o nome do negócio lá. Na lareira, né? Porque tava frio. E ela parou pra escutar. Só que isso não era permitido. Tanto que a Lavínia apontou, olha, ela tá escutando a história. Aí nisso a Sarah percebeu e começou a falar alto pra Beck poder escutar. Só que não era permitido. Aí a Beck, ao descobrir que ela foi vista, né? Que perceberam ela saiu correndo. E a Sarah ficou chateada com isso, porque foi a Lavínia que fez a Beck sair correndo. E a partir daí, a Sarah sempre queria ter uma oportunidade de falar com a Beck. Até que um dia, ela foi no quarto, né? E a Beck tava arrumando o quarto dela, né? Porque a Sarah tinha aula de dança no dia. E aí, quando ela voltou, ela encontrou a Beck dormindo na cadeira dela, né? Ela tava na lareira lá, ela tava perto da lareira, tava quentinha, ela dormiu, né? Porque ela tava muito, muito cansada. Aí a Sarah chegou nela e deixou ela dormir lá e pegou um bolo, um pedação de bolo que ela tinha ganhado e colocou lá pra Beck. Quando a Beck acordou, ela tomou um susto e ela falou, meu Deus, eu vou ser ralhada, eu vou ser demitida, vão brigar comigo. E a Sarah falou, não se preocupa, eu deixei você dormir. E eu quero que você coma esse pedaço de bolo. E aí ela continuou contando a história pra Beck enquanto ela comia o bolo, enquanto ela tava quentinha e tal. E aí a Sarah falou, você sempre pode vir aqui me visitar. Então a Beck sempre deixava o quarto da Sarah por último pra ela arrumar, pra ela poder ter esse momentinho de descanso, porque pra Sarah contar as coisas e dar comida pra ela. E é muito fofo, e aí as duas viram amigas. Aí tudo bem. Aí tem um capítulo em que fala que o pai da Sarah achou uma mina de diamante lá na Índia. Ele manda uma carta pra ela direto. Então, nessa carta ele contou que ele achou uma mina de diamante e tal. E que aí, a partir daí, a Sarah ia ficar triplamente rica, né? A senhorita Michin acabou colocando ela como a aluna mais de honra de todos os tempos e fez uma festona pra pra princesa Sarah, né? Que eu acho que era aniversário dela, não sei. Fez uma festona pra ela e tudo bem, aí chamou todas as amigas dela e tal, e ela falou pra incluir a Beck, que a Beck podia ficar lá na sala. E ela continuou contando histórias, né? E aí todo mundo começou a falar que ela realmente era uma princesa e tal, que ela era herdeira das minas de diamante e tudo bem, né? E ficou por isso. Aí, durante a festa, né, aconteceu que chegou um cara lá, um advogado, e ele foi falar com a senhorita Michin. E a senhorita Michin foi lá ter com ele, né, falar com ele, e ele contou que o pai da Sarah, né, o pai da Sarah tinha falecido. Ele tinha falecido porque durante a expedição das minas de diamante não deu certo, e ele ficou com uma dívida enorme, porque ele tinha apostado todas as economias naquele negócio. O amigo dele fugiu com o dinheiro dele, e deixou pra trás ele, né, e ele acabou pegando uma doença e morreu na Índia. A senhorita Michin, ao ouvir isso, ficou morrendo de raiva, né? Falou assim, eu já gastei tanto com essa criança e tal, você tá tendo uma festa pra ela. E aí ele falou, ó, não podemos fazer nada, a criança agora não tem parente nenhum no mundo, né? Porque era só o pai dela. E você que se vira com a criança. E aí a senhorita Michin ficou morrendo de raiva, foi lá, parou a festa no meio e falou que a Sarah não era mais uma princesa, que ela nem era mais estudante. E aí ela foi e começou a tratar a Sarah muito mal, colocou ela tirou todas as roupas dela, tirou o quarto dela, e a única coisa que ela ficou foi um baúzinho e a boneca dela, que é a Emily. E aí nisso a Sarah saiu do quarto e começou a morar no sótão, do lado do sótão da Beck, né? E a partir daí começam as dificuldades da Sarah. Ela ficou pobre e a senhorita Michin meio que deixa ela de favor, só que a senhorita Michin se acha muito boa, né? Mas ela maltrata demais a Sarah. Ela bate na Sarah, ela ralha com a Sarah vai dormir sem comida, porque as cozinheiras começam a maltratar ela, porque elas se sentem bem, né? Em ver aquela menininha toda mimada, ficando pobre e tal. E é um negócio assim que deixa você nervoso demais, você fica com uma raiva. E a Sarah, ela é humilhada pela Lavínia, pelas meninas e tal, só que as pessoas não... As outras garotas, que eram as amigas dela, não pensam assim. A Emergard
né, não pensa assim. A Lottie continua gostando dela e a Beck continua ajudando ela, sendo que a Beck se torna a pessoa mais próxima dela a partir daí. E tudo bem. Aí vai contando as aventuras da Sarah. A Sarah, pra ela suportar tudo isso, né, o luto pelo pai, que ela nem teve a oportunidade de sentir, o luto pelo pai, não permitiram isso, ela começa a imaginar as coisas. Ela começa a contar histórias pra si mesma. E tem uma hora que ela começa a falar que ela era uma prisioneira da Bastilha, ou que ela era a Maria Antonieta. E aí ela vai fingindo essas coisas assim pra suportar. Mas tem dias que não dá pra suportar. Aí, à medida que ela vai crescendo, vai se passando anos, os anos vão passando, ela tá com uns 10 anos, aí 11 anos, e as roupas que ela usava não serviam mais, porque ela não tinha roupa nova, então ela usava roupa antiga. Então, como ela vai crescendo muito rápido, as roupas vão ficando cada vez mais curtas, né? E aí, os sapatos ficam cheios de buracos, e ela é chamada pra todo tipo de serviço. Então, assim, em dia de chuva ela tem que sair, em dia de neve tem que sair, e é insuportável pra ela. Só que, à medida que ela vai morando no sótão, o sótão tem rato, o sótão é todo estraçalhado, cheio de buraco, cheio de não sei o que, e ela fica naquela situação. Tem vezes que ela chora, tem vezes que ela não aguenta, entendeu? É uma situação muito triste, porque ela é uma criança. Quando você lembra que ela é uma criança, você fica arrasado junto com ela, cara. Eu fiquei triste, meu Deus. Aí chegou uma hora em que ela começou a olhar pra fora do sótão, ela subia na mesa, ela tinha uma mesinha lá, e dava pra ver, né, as ruas lá de Londres, assim, dava pra ver o topo das casas, né, porque é um lugar bem alto, né, então ela via lá, e ela começou a fazer amizade com os passarinhos, os pardaizinhos. Então ela pegava os pãozinhos que ela conseguia achar, né, tal, as migalhas, e dava pros pardaizinhos. Aí ela fez amizade. Ela também fez amizade com um rato, cara, que morava lá no sótão dela. O rato morava lá na parede, né, e aí ele de vez em quando saía pra fora pra buscar comida, e ela dava as migalhinhas, e ele ficava ouvindo ela. Ela fez amizade com o rato. E ela ia sobrevivendo assim. Ela imaginava que o sótão era um lugar bonito, era um lugar menos frio, porque ela, nossa, no frio, cara, coitada. E tinha dias que ela tava com fome. E tudo bem. Aí ela via as pessoas na rua, também. Tem a parte que ela via as pessoas na rua. Tinha uma família lá que ela passava sempre na frente da casa deles. E ela falava que era uma grande família, era uma família muito grande, que tinham 5 filhos lá, tudo pequenininho. E o pai, a mãe, né, tal. E aí ela gostava deles. E aí, nisso, tudo bem. E aí ela vivia os dias assim, ela fingia que ela era uma princesa de verdade. Então ela falava assim, eu sou uma princesa, tomaram meu trono, mas eu tenho que me comportar como uma princesa. Então quando brigavam com ela nunca revidava, quando humilhavam ela nunca revidava, ela sempre se portava com dignidade. E isso deixava as pessoas furiosas, porque eles não entendiam por que mesmo ela, daquela pobreza, ela continuava uma pessoa tão altiva, né, tão assim, apresentável, assim, essas coisas assim, uma pessoa com um espírito tão elevado, né, coisa que a Senhorita Minchin não tinha. E tudo bem, aí a partir daí a Sarah, ela começa de vez em quando a ter uns estados de depressão, de ficar triste e tal, mas ela continuava se mantendo firme. E ali ela via uma casa vizinha, e na frente do sótão dela era de frente pra janela de outra pessoa, né? Só que aquelas casas tava vazia. E ela falava assim, eu queria muito que alguém morasse ali. E ficava com esse pensamento. E tal. Aí à medida que vai passando o tempo, né? E ela continuando sendo uma boa pessoa, um cara vai morar lá. Um vizinho vai morar lá, e ele é indiano. Então ela faz amizade com um indiano, né? E a partir daí o livro fica sensacional, porque esse cara começa a ajudar. Gente, eu não vou dar spoiler assim, porque vocês têm que ler isso aqui, ou assistir o filme. Assiste o filme também, entendeu? Cara, é muito legal a superação. Eu tava quase contando o final aqui, mas essa parte aqui do cara mudando pra lá é mais pro final. Já é mais pro final mesmo. Assim, da metade pro final. Enfim, mas a partir daí, cara, fica excelente. Você não vai conseguir parar de ler isso aqui, porque a partir daí, tipo, as coisas ruins com a Sarah pioram até certo ponto, mas depois elas começam a melhorar gradativamente e você vai ficando feliz por ela, entendeu? Não só pra Sarah, mas a Beck também, cara. Eu gostei bastante que não esqueceram da Beck, porque a Beck ajudou ela pra caramba e a Beck sofria muito, cara. Sofria bem mais, assim, vamos falar a verdade, sofria bastante. E é muito doido isso, porque são crianças. Os protagonistas da história são crianças, então a gente fica nervoso com os adultos, porque ao invés deles proteger as crianças, eles fazem maldade com as crianças. Humilha elas, bate nelas, não deixa elas comer, cara. Como é que pode? A Sarah começa a ficar desnutrida, é um negócio bizarro, assim. Claro que a escrita dela, da autora, não enfatiza diversas coisas muito horríveis, né? Mas a gente fica pensando, essa mulher não tomava banho, cara. Entendeu? Ela não tomava banho, como é que ela fazia? Entendeu? E é uma situação, assim, muito triste, né? Porque era o que acontecia, né, com as crianças, que era meio que escravizado, serviçal naquela época lá, né, em todos os lugares teve isso. Então, até hoje tem isso em alguns lugares. E aí eu fiquei pensando, assim, eu falei, rapaz, e aqueles limpadores de chaminé, né? E aquelas crianças que virou anão porque ficava entrando nas minas lá pra garimpar coisa. Gente, isso aí é um absurdo. E nem faz tanto tempo assim, 1800, 1900, poxa vida, é um negócio assim. Tal. Mas é muito legal que a gente aprende muitas coisas, a gente aprende muito a lidar com as adversidades com ela, entendeu? Porque ela sempre, apesar de ter uns dias em que ela não tava bem mesmo, cara, que era mostrado que ela chorava e tal, que ela desacreditava, no outro dia ela já tentava se reerguer, a Sarinha, né?
e ela sendo uma criança, ela tinha um ponto de vista positivo, entendeu? Ela imaginava que ela era uma princesa mesmo, até que ela realmente se tornou uma, né, no final. E é um negócio assim que tudo pode piorar, mas sempre alguma coisa boa acontece, entendeu? Pra você suportar isso. E é legal que isso é uma mensagem muito bacana nesse livro, né? Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, a ilustração final aqui é muito fofa. Apesar de todos os problemas, a gente consegue passar por eles, né? Pode acontecer tudo de ruim, mas alguma coisinha boa, né, vai acontecer também. Então, eu acho que essa é a mensagem do livro, que apesar de tudo de ruim acontecer, né, ela perdeu o pai, ficou pobre, as mulheres começaram a maltratar ela e tal, ela no final, ela conseguiu suportar isso, porque sempre que acontecia uma coisa ruim, alguma coisinha boa acontecia, entendeu? Não era uma coisa enorme, assim, não mudava a situação dela tão grandiosamente, mas dava meio que um respiro, um alívio pra ela continuar, entendeu? Então, era um negócio assim, a Ermengarde foi muito fofa com ela, cara, que não deixou ela de lado. É muito legal, cara. É uma história assim de superação. E é tipo contada de uma forma bem lúdica, assim, pra criança mesmo. Esse livro é infantil. É um livro infantil. Então, assim, dá pro seu filhinho ler, pro seu irmãozinho, pro seu sobrinho, pra criançada ler. Você que é professora e recomenda aí pras crianças lerem isso aqui, cara. Porque é criança de 9 anos assim, nossa, isso aqui, lê pra sua criança aí, se tem uma criança novinha aí que não sabe ler, lê pra ela, que ela vai ficar encantada com isso aqui. Ela vai ficar encantada com isso aqui. E não subestime a inteligência da criança não, tá? Ela vai entender o que tá acontecendo, sim. Ela vai entender que a senhorita Michin tava errada na história, que a cozinheira era má, que que a Marguerite é uma boa amiga, que a Lavínia é uma amiga ruim, que, entendeu? Ela vai entender, sim, que a Sarinha tava certa. Então, assim, a criança vai entender, sim. Então, é assim, excelente esse livro. O filme é lindinho também. Eu não lembro direito do filme, mas é bem... Eu lembro que era muito bonito o filme, entendeu? Então, assim... leiam isso aqui. Isso aqui é emocionante, cara. Leitura pra todas as idades, hein? Eu tenho quase 30 anos e li isso aqui e meus olhos encheram d'água. Porque, realmente, é um negócio, assim, que não importa a sua idade. Não importa se é criança, se é adulto, se é idoso, se é adolescente, você vai gostar disso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso, entendeu? Então, se tiver a oportunidade, pegue uma biblioteca, entendeu? Leia isso aqui. Leia isso aqui. Arruma um jeito de ler. Lê em PDF, lê não sei o que. Ou assista um filme, dá um jeito de conhecer essa história, porque ela é muito boa, junto com o Jardim Secreto. Faz o combinho perfeito, assim, dessa autora aqui. E eu acho que ela tem outro livro chamado Pequeno Lorde, alguma coisa assim, mas esse aí eu não peguei, porque eu não tinha. Enfim, mas é isso. Leiam A Princesinha. Excelente, excelente, excelente. Uma grande leitura, uma das melhores, assim, vai ficar guardado no meu coração pelo resto da vida, isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. E vira e mexe, isso aqui deve ser muito bom reler, deve ser muito gostosinho, sabe? Assim, sem comparação, você lê num dia frio com seu chazinho, seu cafezinho do lado, meu amigo, ó. Que pedida, hein? Que gostosinho de ler, que deixa o coração quentinho. Tem raiva, você fica com raivinha, mas você sempre... É aquela raiva suportável. É aquela raiva que você respira e você fala, tá tudo bem, vai dar tudo certo no final, né? E tal. Não é que nem aquelas raivas que você tá lendo o livro lá e você quer jogar o livro na parede. Não, é gostosinho. É uma raiva boa. É uma raiva de indignação, que faz você refletir. Então ela é uma raiva boa. E é isso, gente. Olha, o cara da laranja ele apareceu só no final do vídeo. Sim. Ficamos no lucro. Enfim, é isso. Se vocês gostam dessas reviews, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis.